Antes de tudo, pessoal, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para fortalecer. Tamo junto! Tibia Blackjack, aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Sistema de Blackjack, roleta, Crash Game, High-Low e apostas esportivas. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Todos 100% seguros. Acesse agora, link na descrição. Salve galera! Beleza? Henry na área com mais um vídeo de EK Hunt Solo. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar pra vocês se vale a pena ou não caçar na Warzone 1. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e seu comentário para fazer o vídeo chegar em mais pessoas. Assim você ajuda o canal e toda a comunidade tibiana a crescer. Para quem não viu o último vídeo do canal, eu mostrei como fazer o bestiário e a montaria do Draptor. Então, para quem não sabe, ele não aparece só em invasões, viu galera? Então quem tiver interesse é só ver o vídeo depois. Galera, como prometido, hoje eu vou mostrar a Hunt na Warzone 1, encerrando esse quadro das Warzones 1, 2 e 3. No vídeo da Warzone 2, eu havia comentado que essa Warzone 1 seria a pior dentre as três. Será isso mesmo ou eu mudei de ideia? Bora descobrir. Aqui na Warzone 1, galera, vamos caçar os seguintes monstros: Armadilha, Radius Fungus, o Mongoose Fungus e Stone Devourer. Esse local da Warzone 1 se chama Gnome Gate Fungus Dungeon. E para caçar aqui, recomendo ser level 400+, para ter mais segurança. Assim como na Warzone 2 e 3, que são bem difíceis de caçar, aqui também tem seus problemas. Se você ir lurando de pouco em pouco, caso o seu level seja menor que 400, até dá para caçar por bestiário. Mas só o fato do Armadilha e do Cogumelo Verde atacarem de longe e ficarem invisíveis ainda, já é um fato de quebrar com a Hunt. Além disso, o Armadilha suga bastante mana e os cogumelos deixam você bêbado. Então você sempre deve ficar com Dwarven Ring na Hunt, senão fica impossível de caçar. Aqui é um local que tem que tomar bastante cuidado, porque além de tudo isso que eu falei, ainda tem os Summons do Cogumelo Verde, que são bem fortes e atrapalham bastante. Eles só somem quando o raio dos fungos que summonou eles morre. Enquanto o verdadeiro estiver vivo, fica um monte de monstro na tela, e quanto mais, maior sua chance de ir pro tempo. A arma que deve se usar aqui é físico. Eu juro pra vocês, galera, que eu achava que era fogo. Mas aí eu olhei nos monstros da Ciclopédia e fiz o teste, e vi que realmente é físico. Quando descobri isso, até achei positivo, porque o Stone Devourer é imune a fogo. Com a arma de físico, não precisei ficar trocando de arma para finalizar eles. Fiquei com a arma de físico o tempo todo. Para quem precisar se proteger desses monstros, o ideal é trazer itens de proteção contra a terra. E caso você tenha os bestiários daqui já, coloca uma Dodge no cogumelo vermelho e uma Parry no cogumelo verde, vai ajudar bastante na Hunt. Uma coisa que achei que a Cipsoft vacilou, galera, foi em não colocar uma montaria nessa Warzone 1, hein? A 2 e a 3 tem. Essa aqui poderia ser esse jacaré de cristal aí, mas são apenas observações. Nessa Hunt, pessoal, se vocês cometerem um erro já era. Você realmente tem que conhecer o limite do seu char para caçar aqui. Teve um momento que dei uma vacilada e comecei a lurar muitos monstros. Tive que dar uma corrida deles para poder administrar a situação, porque se eu fosse querer enfrentar tudo de uma vez e ficasse sem mana, provavelmente ia dar ruim. Para não correr esse risco, preferi dar uma corrida e achar um SQM que só vinha 3. Depois de finalizar todos, voltei ao normal do jeito que estava. Como eu tô em um level maior que o recomendado, dá para dar uma brincada mais de boa, mas mesmo assim não recomendo ficar fechando box aqui, por conta que se vier muitos invisíveis do verde e ficar atacando de longe, principalmente se fizerem muitos summons, é isso que vai ferrar você. Se os cogumelos verdes não summonassem os Humorless Fungus,
daria para caçar tranquilamente nesse local. Achei que aqui seria mais difícil, mas até que achei de boa de caçar aqui, viu pessoal? Mas mesmo assim, não recomendo como uma hunt solo, apenas hunt em grupo para bestiário. Talvez em grupo seja melhor, uma hora trago para vocês se vocês quiserem. A experiência aqui da Warzone 1 chegou no máximo em 2.1 kk/h. Ficou a maior parte do tempo em 1.6 kk/h no 150%, o que é horrível, né pessoal? Não sendo considerado nem como uma hunt alternativa. Já o loot ficou em torno de 200 km/h. Não foi tão ruim para um local assim, mas também não é bom. Mas em termos de dificuldade, ficou empatado entre a Warzone 1 e 2. Com certeza, entre as três, eu prefiro caçar na Warzone 3, pelo fato de que lá não tem monstros que atacam de longe. Em segundo lugar, eu prefiro a Warzone 2, e vou dizer o porquê. Odeio monstros que atacam de longe, galera. Aqui na Warzone 1 tem 2 que atacam de longe, enquanto na Warzone 2 tem apenas um. Mas o fator que me fez mudar de ideia quanto à Warzone 1 é não ter o Lost Berserker, que é um monstro muito enjoado. Ele é forte contra tudo de Knight, suga mana, fica invisível, deixa bêbado, e não ter ele aqui nessa Warzone ajudou muito. Acho que se tivesse ele, essa seria a pior Warzone, disparado. Uma dica que eu dou para você que vai vir caçar solo aqui: sempre fica caçando nos locais perto do teleporte da entrada, porque o respawn aqui é rápido, e se acontecer o que aconteceu comigo, de lurar demais e você se desesperar, aí complica tudo. Então fica caçando de boa ali na entrada, e qualquer coisa você corre pro teleporte. Ali dá pra ficar até FK, não tem risco nenhum. E lembre-se, quase toda hora você vai ter que ficar usando o Esheta Amp Race para trazer os monstros de longe para perto. O ideal é que, se você for vir pro bestiário, traz um druide junto que tudo muda. Garanto para vocês que caçar nessas Warzones em grupo é bem legal, mesmo não dando muita experiência e loot. Quem joga por diversão vai gostar. No mais, galera, espero que vocês tenham gostado dessas hunts da Warzone 1, 2 e 3, porque eu vi muitos poucos vídeos no YouTube sobre isso, justamente porque ninguém caça aqui. Mas como bastante pessoas têm curiosidade de saber como é, eu decidi trazer para vocês. Então tamo junto sempre, hein galera? É nóis! Obrigado pela sua audiência! Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like e seu comentário para aumentar a relevância dele no YouTube. Se quiser contribuir sugerindo temas, basta me seguir no Instagram e me mandar uma mensagem. Caso queira que seu nome não seja divulgado no vídeo, deixa um nome fictício para mim. E caso queira contribuir com o canal financeiramente, os links de apoio estão na descrição desse vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do nosso grupo de membros, que ajuda você com suas dúvidas do Tibia no dia a dia. Para quem precisar de Tibia Coins, é só comprar no Moedas pelo meu link na descrição, com a melhor qualidade e segurança do mercado. Tamo junto!